Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos estar nesse momento na nossa videoaula do seminário Liderança Saudável, Liderando com Amor e Responsabilidade. E eu já quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que abraçaram essa causa, que entenderam a importância de participar desse seminário. Nós estamos aí quase chegando no final do primeiro módulo, que nós estamos trabalhando dentro da temática liderança cristã, conhecendo os segredos da liderança eficaz. E nós teremos certificados para todos aqueles que estão, não somente que participaram das aulas presenciais, mas também que estão acompanhando as videoaulas. É um trabalho que serve não somente para você que exerce um trabalho ministerial, um trabalho na igreja, mas que serve para a nossa vida como um todo, nos auxiliar na liderança, enfim. E o ano que vem, no caso, é um curso de 2 anos. O ano que vem nós temos o segundo módulo que nós vamos estar falando sobre Neemias e Esdras. É um conteúdo abençoado também. Sem longas demandas, hoje nós vamos falar sobre aquela lição da apostila que está no primeiro módulo, na primeira apostila, na verdade. O maior legado de um líder. O texto que nós vamos estar fazendo menção é Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7. Você pode acompanhar aí na sua apostila. Diz assim: chamou Moisés a Josué e lhe disse: na presença de todo o Israel, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Josué, como a gente sabe, ele ocupa o lugar de Moisés, Então Moisés, ele vai lá, anuncia ao povo de Israel que ele não pode mais dar conta do seu trabalho, como está no versículo 2, ele vai dizer assim: eu já estou com 120 anos, não posso mais dar conta do meu trabalho, além disso, o Senhor, Deus, me disse que eu não vou atravessar o Rio Jordão. Então, Moisés, ele faz esse pronunciamento ali para o povo e ele fala que a partir daquele momento, ele mostra que Josué será o comandante. É o que ele vai dizer no versículo 3. O Senhor nosso Deus irá à frente de vocês, destruirá todos os povos que encontrarem, e vocês tomarão posse da terra, conforme o Senhor ordenou, e Josué os comandará. E o mais importante é que Moisés deixa claro ali para o povo que o mais importante é que Deus irá na frente deles. Então, Josué é o sucessor ali de Moisés. A verdade prática que nós queremos trazer aqui como aplicação é: não deixar um legado é como roubar o futuro da próxima geração. Líderes sem legado são líderes sem história. Isso é muito forte. Não deixar um legado é como roubar o futuro da próxima geração. Josué aqui, ele está deixando a liderança, ele está deixando um sucessor. Josué aqui, Moisés, aliás, ele está deixando um sucessor. Ele está deixando ali o seu legado, ele está deixando a continuação do seu trabalho, do seu ministério, do seu chamado. E o nosso objetivo aqui, primeiro, é mostrar a necessidade de desenvolvermos uma liderança em que vise preparar novos líderes. O verdadeiro líder é aquele que prepara outros. Douglas tem um dizer assim, que às vezes parece até estranho, mas eu acho interessante, que ele fala assim: nós precisamos ser um líder inútil. O que é ser um líder inútil? É um líder que entende que ele precisa preparar outras pessoas para um dia ele se tornar inútil. Ou seja,
para essas pessoas não ficarem, para os seus liderados não serem dependentes dele a vida toda, mas aprenderem a caminhar com suas próprias pernas, não ficar especando ali naquele líder como, né, um amuleto, uma bengala, né? Tudo depende ali do líder, não é um líder centralizador, é um líder que trabalha preparando outros para que um dia ele não venha precisar mais dele, né? Ele será inútil nesse sentido. E isso é algo interessante porque isso não vai fazer com que você perca o seu valor, muito pelo contrário, mas você vai deixar um legado, você vai deixar um legado. Você vai deixar frutos e a partir desses frutos, outros frutos virão. Então, tudo aquilo que termina em nós mesmo deixa de ser algo saudável, deixa de ser algo bom, deixa de ser algo benéfico, deixa de ser algo voltado para o reino. Porque, por exemplo, vamos ter um exemplo, o Evangelho ele nos alcança para que através de nós outros sejam alcançados. Já pensou se o Evangelho fosse só para mim? Só para você? Não faria muito sentido. Como o Evangelho iria expandir? Como o Evangelho iria crescer? Como o propósito do Evangelho iria ser alcançado? Então, é uma visão de reino. A liderança verdadeira, a liderança cristã, a liderança pautada nos princípios da palavra de Deus, é uma liderança que tem essa visão, a liderança visionária, é uma liderança que entende que o que eu faço aqui hoje, eu estou fazendo, porém, sempre permitindo outros crescerem a partir de mim, né? A gente ser desprendido, e aí você vai estar cumprindo, né, o verdadeiro papel. E está tão difícil hoje a gente encontrar líderes que têm essa visão, que têm esse desapego, que têm esse entendimento, não é verdade? Então, um dos objetivos aqui é mostrar a necessidade de desenvolver uma liderança que vise preparar novos líderes, apresentar algumas qualidades de um líder catalisador e expor pontos importantes na preparação de um sucessor. Vamos lá. O texto de referência que temos aqui se encontra em Números, o capítulo 27, e vai do versículo 15 até o versículo 20. Vai dizer assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante ele, Azar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Moisés ele estava orando para que o Senhor preparasse, para que o Senhor levantasse, na verdade, alguém. E Moisés ele chega a dizer, né? Ele chega a orar, pedir ao Senhor para que seja Josué. Por quê? Porque Moisés já vinha preparando Josué. Josué ele estava sempre ali perto de Moisés, observando, aprendendo com Moisés. Então isso é algo muito interessante, irmãos. Quando um liderado ele tem esse interesse, ele honra a sua liderança, ele está ali sempre perto, ele tem aquele prazer em ajudar, em aprender, ele só tem a ganhar com isso, né? Ele só tem a ganhar com isso. O problema é que muitos líderes confundem essa boa intenção, né? E já leva para o outro lado. Mas o líder ele tem que ter essa visão de entender se a pessoa tem um interesse, se a pessoa tem
essa disponibilidade, se a pessoa tem aquele perfil para isso, ele já vai logo entender que essa pessoa ela tem o chamado para liderar, ela tem aquele perfil, ela tem aquelas habilidades, enfim. Vamos aqui para a introdução. Diz assim: um pai responsável sempre age pensando em deixar uma herança para seus filhos. Isso aqui me faz lembrar, né, trazendo aí para a fala de Douglas, quando ele coloca do líder inútil, ele fala assim, por exemplo, o pai, ele quer ver o seu filho sempre um bebê, dependendo dele? Não. O bom pai, ele quer ver, ele faz de tudo para que o seu filho cresça, para que o seu filho aprenda, para que o seu filho desenvolva, para que o seu filho se fortaleça, para que o seu filho, né, voe. Então, assim tem que ser o verdadeiro líder, né? Então, o pai responsável, ele sempre vai agir pensando em deixar uma herança para os seus filhos. Isso é um fato. Em relação à organização igreja, um líder deve ver a si mesmo como um pai que busca deixar tesouros para os seus filhos. Nós, seres humanos, fomos criados para a reprodução. Nossa história não termina em nós. Daí a necessidade de compreendermos o que significa deixarmos um legado para a posteridade. Desde quando o Senhor ele cria o ser humano, ele já mostra isso, né? Essa questão da multiplicação, do frutificar, do florescer. Vai e multiplique, né? Então, isso é algo muito especial para o nosso Deus. Vamos compreender agora um pouco a questão do legado. Um líder sábio, ele trabalhará pela sua igreja. Isso é uma verdade. Pelo seu departamento ou organização, seja um trabalho, enfim, para que elas se mantenham depois dele. Não se acabe quando ele sair ou venha a falecer. Vale ressaltar aqui que ninguém vai ficar para semente. Todos nós um dia vamos morrer. Mas o que a gente tem feito? Será que se a gente morrer hoje, será que se a gente chegar a faltar hoje, a gente está construindo um legado? A gente está deixando uma história positiva, uma história de exemplo, uma história, sabe, que aquelas pessoas vão querer prosseguir, vão querer continuar? Com os nossos filhos, por exemplo, o que a gente tem construído na mente deles, na vida deles como pais, né? Então tudo isso a gente precisa refletir. Todo líder cristão que tem Jesus como modelo procura deixar um legado, porque Jesus é esse maior modelo que nós temos, né? É claro que para que isso aconteça eficientemente não dependerá apenas do líder, né? Isso é um fato, mas também de sua equipe, diretoria e do próprio sucessor. Mas o que é um legado? Liderança é algo absolutamente pessoal. Ou se exercita ou se renuncia. Ou você encara o desafio, enfrenta e exercita, né? É uma prática de todos os dias, aprendendo todos os dias, vencendo os desafios todos os dias, ou você renuncia, ou você desiste, abre mão. Todavia, existe uma terceira coisa que pode ser feita: passá-la a um sucessor. Esse é realmente um dos maiores desafios de nossos tempos. O legado é uma herança que se deixa para alguém quando morre. Legado nada mais é do que deixar alguém pronto para dar seguimento ao que já estava sendo feito. Olha que coisa interessante, irmãos. Legado nada mais é do que deixar alguém pronto para dar seguimento àquilo que estava sendo feito, para que tal coisa não seja desprezada ou que desapareça com o tempo. Todo líder de uma grande organização dirige com o hoje e o amanhã em sua mente. Está aqui hoje, trabalhando hoje, mas sempre pensando e sempre visando o amanhã. Jesus preparou seus discípulos não apenas para caminhar ao seu lado, mas para dar seguimento ao que fazia quando ele partisse. Jesus não deixou templos nem riquezas para seus discípulos administrarem,
mas deixou um pensamento e uma cultura que deveria ser compartilhada através deles e daqueles que o recebessem. É verdade. Agora nós vamos falar sobre líderes responsáveis. Líderes responsáveis, eles pensam no futuro do povo. A única forma de desenvolver uma ampla liderança e fazer com que a formação de novos líderes faça parte de nossa cultura e fazer com que a formação de novos líderes faça parte da nossa cultura. Observe que a preocupação de Moisés não era ficar de fora da terra prometida. Moisés, a gente sabe, a gente conhece a história de Moisés. Ele luta, foi um guerreiro e tudo mais. No finalzinho, ele entende, ele fica sabendo pelo Senhor que ele não vai entrar. Ele não fez como o Senhor, né? Ele cometeu um deslize, um equívoco, um erro, e ele entende que ele não vai entrar, ele sabe disso, mas ainda assim a sua preocupação, Moisés, o líder, ele não é egoísta, irmãos. Porque se o líder for egoísta, ele nunca vai ser um líder desprendido, um líder aberto, um líder que não seja centralizador, manipulador, dominador. Então, Moisés, ele não está pensando nele mesmo. Moisés, ele não está chateado no sentido de, mas já que eu fiz de tudo, fiz o que eu fiz e eu não vou entrar na terra prometida, então também, no que depender de mim, ninguém mais entra. O povo que se dane, né, com respeito à palavra, mas a gente ouve muito isso aí, né? Moisés, ele tem um entendimento amplo, ele está preocupado em continuar a sua liderança, em continuar o seu legado, em dar continuidade, em não deixar o povo sem pastor, em não deixar o povo desgarrado como ovelhas desgarradas, em não deixar o povo sem alguém para conduzir, né? E ele chega a orar por isso. A preocupação de Moisés era o que aconteceria com o povo, né? Quem iria suceder ele? Quem iria dar continuidade a partir dali? E líderes passam a visão para as gerações futuras. Por isso é importante preparar alguém para a vida, porque a vida é breve e a partida é sempre repentina. Qualquer líder que deseje ver sua organização progredir deve estar disposto a pagar o preço para assegurar um êxito duradouro. Moisés pode partir em paz, porque ele sabia que Josué iria honrar o legado dele, né? Mas será que o sacerdote Eli poderia dizer a mesma coisa? Fica aqui uma pergunta. Líderes que não preparam outros viveram para quê mesmo? É uma boa pergunta, né? Porque não faz muito sentido eu exercer uma liderança e a liderança acabar quando eu morrer. Ficou em mim, é para as pessoas lembrarem de mim. O líder, ele precisa entender que a liderança saudável, a liderança de sucesso é aquela liderança que ela vai progredir a partir de mim, além de mim. Enfim, plante para o reino e o reino florescerá. Os líderes passam a compreender a importância de um legado quando são sucedidos por outros que afundam ou destrói aquilo que construíram com amor, suor e muitas lágrimas. Nessa hora, a indignação toma conta da vida de um líder. Todavia, deveria pensar em uma coisa importante. Se realmente houvesse feito um bom trabalho naquela igreja ou organização, não importaria quem viesse liderar depois dele, pois qualquer um que assumisse estaria apto para levar adiante aquele propósito inicial. É aí que nós pecamos. Sabemos construir templos, sabemos reformar templos,
dar-lhes dimensões, aparências, deixar lindo, né? Mas infelizmente deixamos a desejar no tratamento de almas e nós morremos muitas vezes sem sucessão. Talvez essa reflexão nos faça compreender melhor o significado de um legado e por que Moisés buscou a Deus pedindo um líder capaz. Trazendo assim para a liderança de um pai, por exemplo, de nós como pais. A gente sabe o que é mais importante a gente fazer pelos nossos filhos. O que é mais importante? Qual filho vai crescer de forma mais saudável? É aquele em que o pai dá tudo para ele materialmente dizendo, mas não tem presença, não tem acompanhamento, não tem educação, não tem amor, não tem carinho, não tem nada disso? Ou é aquele que talvez não tenha nada material para deixar, mas deixa princípios, valores, tem um bom exemplo, deixa o ensinamento da palavra de Deus, os bons costumes, a sã doutrina. Então, nós sabemos que o segundo é o mais difícil de ser exercido na prática, mas nós sabemos que é esse o caminho certo a seguir. O ponto 2 diz o propósito de um legado. Somos capazes de descobrir quantas sementes existem em uma laranja, mas é impossível saber quantas laranjas existem em cada semente. Gente, isso é muito forte. Somos capazes de descobrir quantas sementes existem em uma laranja. Basta a gente contar, né? Mas é impossível saber quantas laranjas existem em cada semente, porque cada semente plantada são muitas laranjas a partir dali. Oh, aleluia, Jesus! Essa é uma descoberta de quem planta. É de quem planta. O que seria das próximas gerações de árvores e de frutos se a semente não fosse plantada? Deixar um legado é exatamente isso. É plantar para que a próxima geração produza muito mais fruto do que a anterior. É plantar para que a próxima geração produza muito mais fruto do que a anterior. É pensar na perpetuação da espécie. Para isso, um líder precisa ser um catalisador. Primeiro, nós vamos ver que todo grande líder é catalisador. Como assim? Cientificamente, o catalisador é uma substância que afeta a velocidade de uma reação, mas emerge o processo e inaltera. O catalisador é um agente transformador que se mantém intocável no curso de sua função. É uma enzima que se produz sem nunca ser alterada. Ele é como a matriz de uma produção, que a partir dela tudo se reproduz. Ou seja, o catalisador utiliza o que já existe, precisando apenas do pouco para produzir bastante. Sem enzima catalista, a reação biológica mais lenta levaria 1 trilhão de anos para entrar em um processo de transformação. O maior exemplo de líder catalisador é Jesus Cristo, sem sombra de dúvida. Ele levou 3 anos e meio para formar 12 pessoas. Nós levaríamos 1 milhão de anos para fazer o mesmo. Por quê? Por causa da nossa incapacidade de reproduzir. Os catalisadores formam sucessores e não seguidores.
Quando a gente se preocupa em apenas ter seguidores ou imitadores de nós mesmos, nós deixamos de ser reprodutores. Eles não são influenciados, eles confrontam. Havendo catalisadores, ocorrerão mudanças e transformação. Um líder, quando ele é catalisador, um líder, quando ele é visionário, quando ele tem uma liderança reprodutiva, ele tem essa visão de reprodução, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não vai agir para agradar. Ele não vai agir de tal forma ou recuar ou deixar de ser quem ele é porque alguém pode se ofender, algo desse tipo. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem convicção, ele tem certeza. E ainda que venham as dificuldades, e ainda que venham as adversidades, pois sabemos que não é fácil, no dia a dia nós temos inúmeras situações diversas, e cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e ninguém é super-herói, ninguém é perfeito, ninguém é o sabedor de todas as coisas ao ponto de saber lidar com tudo. Ainda assim, ainda com as imperfeições, com as falhas, com as limitações, esse líder, ele é uma pessoa centrada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sabe o que está fazendo. O líder que tem uma liderança saudável, é um líder que ele preza pelo todo, que tem essa visão de reino e ele sabe agir com sabedoria. O segundo é que todo líder catalisador é como um pai. Um pai não cria filhos para si mesmo, porque todo pai que quer criar um filho só para si mesmo é uma pessoa doente, é uma pessoa perturbada que tem algum tipo de problema no sentido de coisas mal resolvidas dentro dela, porque todo pai normal, né? O normal, o óbvio, é que todo pai queira, entenda que ele está criando seus filhos para seus filhos ter sucesso, para seu filho conquistar, para seu filho voar, para seu filho... Essa é a alegria do pai. Quando eu falo pai, eu estou me referindo aos pais. Essa deve ser a nossa satisfação. O bem-estar, o sucesso, né? Ver o filho bem, em todo sentido, todas as áreas da sua vida e tal. E se isso não acontece, algo não está normal, não está correto. Então o pai, ele não cria filhos para si mesmo. Não casaremos com nossos filhos. Eles não viverão para sempre em nossa casa. Um dia deverão seguir os seus próprios destinos. E essa é uma visão de um catalisador. Ele sabe o que deve preparar para alguém. O que esperamos dos nossos filhos, como pais. O pai deseja que seus filhos sejam como eles. Os pais trabalham no intento de que seus filhos avancem, progridam, alcancem degraus sempre mais elevados do que o dele. Tanto é que a gente vê muito isso aí. Eu não quero para o meu filho aquilo que eu passei. Não queria que o meu filho tivesse que passar por isso. Não queria que o meu filho vivesse nessa dificuldade. Eu luto para que o meu filho tenha uma vida melhor do que eu já tive. Porque essa é a visão. Né? Então o líder, ele tem que ser assim também. Ele tem que sempre desejar que os seus liderados sejam melhor do que ele. Vivam de forma melhor do que ele viveu. Façam de forma melhor do que ele fez. Né? E isso, na realidade que nós estamos vendo hoje, é algo muito difícil.
é algo que está em extinção, digamos assim, ter uma visão desse nível. E para isso os pais, eles devem fazer o quê? Deve dar mantimento, deve dar vestimenta, deve dar educação, deve preparar os filhos para enfrentar os desafios na sociedade. Porque os pais que colocam seus filhos dentro de uma bolha, esses pais, eles podem achar que estão fazendo bem, porque eu amo, eles estão estragando seus filhos. O pai que acha que falar sim o tempo todo para os seus filhos, ele está fazendo bem para os seus filhos, ele está prejudicando os seus filhos. Porque a vida não é feita só de sim. A vida é feita muito mais de não do que de sim. Então é isso. É isso. Agora a pergunta é, fazemos assim com os nossos filhos espirituais? Cuidamos deles no ponto de que eles possam assumir nosso legado e ir em frente? Investimos em vidas ou somente pregamos a palavra achando que isso é tudo? Será que a gente tem ajudado as pessoas a darem um passo a mais, a desenvolverem, a crescerem, a andar com suas próprias pernas, a não serem totalmente dependentes de nós? Eis aí a pergunta. Terceiro ponto é que todo líder catalisador é capaz de influenciar. Todo líder catalisador, ele é influente. Ele não busca nada em outro lugar. Ele influencia com o que existe em suas propriedades, sem deixar que sua propriedade seja alterada. Jesus influenciou o mundo sem jamais ser influenciado. Jesus, ele jamais precisou copiar. Jamais Jesus precisou copiar, imitar o modelo de alguém. Ele era o verbo, ele era a ação. O fato de saber que ele habita em nós nos dá a garantia de que temos em nós a mesma unção que estava sobre ele. Aleluia! Não precisamos ficar imitando modelos. Eles dão certo dependendo da visão, dependendo do local. Nem tudo aquilo que deu certo em tal lugar vai dar certo aqui. Nem tudo aquilo que deu certo para tal pessoa vai dar certo aqui. Sabe? Nem tudo aquilo que deu certo lá atrás, em outra época, vai dar certo agora. Então a gente, sabe, tem coisas que é interessante a gente dizer, vamos fazer assim e tal, se Deus deu a direção. Tem coisa que é interessante a gente fazer, a gente copiar, irmão, você faz assim, deu certo, vou ver. Mas tem coisa que não vai dar. É outra realidade, é outra dimensão, é outra época, são outras pessoas, é outro universo, outro mundo. Então, precisamos ter esse entendimento, né? Precisamos ter esse entendimento. Eles dão certo dependendo da visão do local, da pessoa a quem o Senhor quis se revelar. E tem coisa que vai dar certo comigo e nunca vai dar certo com você. Porque foi uma visão específica para a minha liderança, foi uma visão específica para mim. Assim como tem coisa que vai dar certo com outros e não vai dar certo para mim. E nós precisamos ter essa maturidade, nós precisamos ter esse entendimento. E se a gente tiver esse entendimento, a gente não vai ficar perdendo tempo com disputa, com inveja, sabe? Com quem faz melhor, com quem deixa de fazer. A maior descoberta está no potencial que existe dentro de cada um de nós. Infelizmente, nos apaixonamos pelos nossos próprios métodos e modelos de culto. Achamos que estamos fazendo a obra, mas, na verdade, só estamos tendo enfado e cansaço. É tempo de criar. O potencial para a criação já nos foi dado e está vivo dentro de cada um de nós. O problema é que muitos querem copiar e ninguém quer criar, porque criar dá trabalho. Ter a direção de Deus, precisa buscar a presença de Deus, precisa estar, debaixo dessa graça, debaixo dessa unção, precisa estar sensível à voz dele, à direção dele. E nem todos querem isso. Então é mais fácil eu pegar lá, copiar, vou tentar para ver se aqui dá certo. Já está pronto, já está mastigado. E o pior
é quando eu copio e ainda falo que foi Deus que deu para mim. O negócio é feio. Eu já vi muito isso. Eu copio, mas eu ainda tenho a audácia e a coragem de dizer que foi Deus que me deu, viu? Deus me deu uma direção, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão, Deus falou comigo, tal. E por aí vai, é daí a pior, viu? Não se escandalizem. O 3. Preparando um sucessor. Os filhos de Israel eram uma enorme congregação que já se contava aos milhões nos dias de Moisés. Sabendo Moisés que por determinação divina não duraria muito mais, tomou as providências no sentido de preparar um sucessor. E veja como foi que ele agiu. Primeiro, toda sucessão exige orientação divina. Né? Precisamos entender isso. É claro que ao saber que não entraria mais na terra prometida, Moisés ele se entristeceu, né? No sentido, era algo que ele queria muito. Ele tinha investido a vida toda dele, né, para aquilo. Ele orou para que Deus reconsiderasse a determinação, né, dele lá, mas ao contrário, ele permaneceu irredutível e passou a orientar Moisés no que deveria fazer. Sabiamente, Moisés ele vai lá e ora ao Senhor, autor e conservador de toda a vida, para que desse um líder ao seu povo, para que não ficasse como ovelhas dispersas, né? Como a gente já viu. Então, o Senhor Deus ordena a Moisés que tomasse Josué, filho de Nun, homem em que há um espírito, evidentemente que era o Espírito Santo, e também alguém que já tinha afinidade com o Espírito. Então, a primeira coisa em relação a um sucessor é que precisa, isso exige orientação divina, como tudo na nossa vida, como tudo na vida do líder. O segundo, um sucessor deve ser fortalecido e legitimado. Uma das atitudes mais importantes para que Josué viesse aceitar e permanecer na liderança foi o seu fortalecimento. Deus diretamente ordenou que Moisés fizesse todo um trabalho para estimular, né, Josué, que ele deveria ser apresentado a Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, ao receber a imposição de mãos, a orientação diante de todos os povos. Josué, ele estava sendo legitimado como sucessor de Moisés. Então, teve toda aquela cerimônia ali, né? Todos, a partir dali, deveriam respeitar, né? Deveria respeitar Josué de um modo diferente depois daquela consagração ali, daquela legitimação. Não se sabe quanto tempo Moisés ainda viveu a partir dali, porém tudo estava caminhando aí agora. O exemplo de Moisés fala por si só e ensina qual é o procedimento correto nessa questão. Não precisamos ter que morrer para que se busquem às pressas alguém para substituirmos. Devemos também ter em mente a hora de passar o bastão. Esses dias, recentemente, eu tinha visto um vídeo do pastor Márcio Valadão, né? Ele lidera a igreja da Lagoinha há 50 anos e ele entendeu, né? Ele disse que o Senhor falou com ele que era o momento dele não ficar mais à frente. Ele iria continuar ali e tal, mas que ele não tinha que ser mais o pastor presidente, né? Acho que foi passado, né, pro filho dele, só que o filho dele não mora aqui no Brasil e assim tem alguém que representa o filho dele aí como presidente da igreja aqui no Brasil. E eu achei isso muito sensível da parte deles, irmãos. Isso é algo muito louvável porque isso é muito difícil, esse desprendimento. Sabe, às vezes o tempo da pessoa já passou, já acabou, mas a pessoa não quer abrir mão, né? Não se desprende e a gente só tem sérios prejuízos por isso. O segundo ponto aqui é que um sucessor ele deve ser fortalecido e legitimado. Não, isso aqui eu já falei, né?
Toda sucessão tem um tempo determinado e isso é algo que precisa a gente entender. Tudo na vida é um ciclo. Começo, meio e fim, né? A gente precisa entender isso. A própria vida é assim. Todo líder que pensa no avanço e na progressão do reino de Deus deve identificar a fase que está vivendo. Precisamos saber quando o tempo acabou, quando é hora de parar, o momento de eleger alguém e o que Deus nos permite fazer ou não fazer. Existem labores que a fase não nos permitirá fazer, porque não é o tempo, ou porque não seremos nós que iremos executar. Tem coisas que não é para mim, é para aquele que vai vir após a mim, né? E a gente precisa entender isso. Um grande exemplo para nós é Davi. Ele foi um guerreiro, organizou os exércitos de Israel, fundou Jerusalém, mas não pôde construir o templo. Não era a sua fase. Isso já era para o seu filho, para Salomão. Era para Salomão executar. Davi só pôde ofertar, mas ele não pôde construir. Mas Davi desanimou por isso? Não. Ele fez o que faz um bom líder. Ele proveu de tudo para o que vinha depois dele. Um bom líder não deixa dívida para o próximo. Ele dá meios para que o outro execute, exerça da melhor forma. A conclusão dessa maravilhosa e tão inspiradora aula que para mim serviu demais, para mim foi algo muito incentivador e edificante. A conclusão diz assim: uma coisa deve ficar muito clara, o maior legado de um líder é trabalhar para que a igreja ou a organização se mantenha depois dele, tendo a alegria e o zelo em preparar e deixar alguém que ame a Deus, respeite o povo e siga a visão deixada pelo seu líder. Amém. Glória a Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos liberte todos os dias de tudo aquilo que nos aprisiona, que nos prende, sabe? Para que a gente possa ser livre em Cristo Jesus, para que a gente possa viver o seu reino da forma que deve ser. Nós temos umas perguntinhas aí, vocês vão estar respondendo aí na apostila de você. O que é um legado? Na apostila, nós vimos isso aí, né? Porque Moisés pôde partir em paz? Pode responder também conforme as suas palavras, você entendeu? Quando os líderes passam a compreender a importância de um legado, existem coisas que a fase não nos permitirá fazer e por quê? Desculpa. Cite um exemplo de líder catalisador. Amém? Então é isso. Próximo mês eu vou estar passando para vocês a próxima aula. Em nome de Jesus. E mês de janeiro, fevereiro a gente termina. Eu falei o final do ano, mas parece que é janeiro ou fevereiro a gente termina esse módulo de liderança cristã, conhecendo os segredos da liderança eficaz. Tá certo? Deus abençoe, aproveite bastante. Que o Espírito Santo da verdade possa ministrar melhor seu coração, nos convencendo, de tudo aquilo que a gente precisa aprender e entender e compreender no Reino de Deus e para o crescimento do Reino de Deus como líderes, e que Ele possa nos capacitar todos os dias. Amém? Em Cristo Jesus. Para você me provar que você de fato assistiu a sua aula, você precisa responder as perguntinhas, tá bom? E me mandar para que você tenha o direito aí de receber o certificado. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e até a próxima.